Primeiramente, agradecer a Simone pelo convite, agradecer aos amigos pela recepção. Confesso que retornar a esta casa é um enorme prazer. E confesso mais ainda, não me sinto mais um visitante, me sinto aqui um integrante da casa. Um peregrino que vem aqui buscar um pouco de amor, um pouco de paz, um pouco de luz. Melhor dizendo, muito de tudo que os amigos todos que compõem cada coração formam nesse ambiente, numa vibração benfazeja, que quando nós entramos na casa nós vamos sentindo a renovação das nossas células, dos nossos órgãos, através dessa psicosfera que brota dessas paredes e que com absoluta certeza é a inspiração do nosso divino amigo Jesus aqui na Terra. Hoje, um dia muito especial para nós. A primeira palestra, a primeira conversa, o primeiro comentário que estamos fazendo no mês de dezembro. Um mês muito especial para todos nós. O mês do nascimento do nosso divino amigo Jesus. Representa para nós o Natal, esta renovação, este momento de buscar lá dentro de nós a força para vencer a nós mesmos, para dilatar os nossos limites. Então nós estamos inaugurando um mês muito especial para nós e que nós possamos nos inspirar ainda mais neste mês para nos melhorar. E é também hoje uma data muito especial, porque amanhã é aniversário da minha esposa. Certamente nós não vamos trabalhar amanhã em alguma casa, salvo se algum convite acontecer. Mas hoje é um dia muito especial, porque como amanhã é aniversário dela, e nós viemos à Casa Espírita trabalhar, então particularmente é um dia muito especial para nós, né? Certamente ela trouxe consigo muitos dos amigos espirituais que aviaram a sua reencarnação e que ela trouxe aqui com ela para comungar desta noite conosco o pão da vida. Nós vamos voltar no tempo, nós vamos fazer uma viagem em que 2000 anos atrás mudaria a trajetória da humanidade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que com a vinda de Jesus à Terra, a humanidade alcança a sua maioridade. Vejam que interessante. A partir da vinda de Jesus, a humanidade alcança a sua maioridade. E por que será? Porque com Jesus, a humanidade conhece o amor. Ou seja, antes de Jesus, tinha alguns instintos interessantes, mas ainda não se conhecia a presença do amor na Terra. É aí então que a humanidade passa a ter obrigações e deveres para consigo mesmo. Então nós vamos voltar pouco mais de 2000 anos atrás, na cidade de Belém, onde uma cidade muito interessante com as suas peculiaridades, que em hebraico se chama Beit Lehem. Em hebraico se chama Beit Lehem, casa do pão. Deus, nosso Pai, envia à terra o pão da vida. Envia à terra aquele que seria o alimento imperecível para toda a humanidade. Envia à terra o divino amigo Jesus. No seio dessa cidade, numa manjedoura, ali é colocado o pão da vida. Como se numa cesta muito interessante, ali se colocasse, depositasse o pão da vida, que é Jesus. Pão que representa a simplicidade. A manjedoura é para nós a simplicidade. Jesus, ao chegar à Terra, traz um primeiro ensinamento à humanidade. A simplicidade, a humanidade representada na manjedoura. Não por um acaso. Se nós buscarmos no Sermão da Montanha, a primeira das beatitudes lançada por Jesus à humanidade, lá estará
a simplicidade de espírito, a humildade de espírito. O primeiro ensinamento que Jesus traz à humanidade, a simplicidade. No Sermão da Montanha, o primeiro ensinamento, a simplicidade de espírito. E este deve ser o espírito que nós vamos inaugurar neste mês tão importante para nós, a simplicidade, a humildade. Quando nós passamos neste mês por vários lugares, nós vemos sempre a presença de um presépio. Podemos ali observar uma montagem interessante, algo mais belo, mais simples, mas jamais nós devemos esquecer daquela simbologia, que é a simplicidade. A primeira lição trazida por Jesus à terra, a simplicidade. E é este sentimento que nós devemos inaugurar esse mês de dezembro. É um convite que os Espíritos lançam a todos nós, a simplicidade, a humildade de espírito. Nós vamos então no livro Palavras de Vida Eterna, numa lição muito interessante. Falamos que Jesus é o pão da vida, e nós vamos buscar nas palavras de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, numa lição intitulada Pão, Emmanuel nos dizer assim: o pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura. Prestem atenção agora. É constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. Se lançado a formação de acepip ou aperitivo, que o absorva, naturalmente desaparece. Essa lição é de número 134 do livro Palavras de Vida Eterna. Vamos repetir aquele trecho. O pão é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Vejam que interessante. O pão, farinha amassada. Jesus, nesta passagem do livro Palavras de Vida Eterna, nesta lição, ele fala: eu sou o pão. E vejam que Jesus, ao se definir como pão para a humanidade, ele quer dizer: o pão é o alimento simples. Aquilo que ele traz em termos de evangelho, o teu ensinamento, ou a terra prometida para nós, que é o evangelho, a simplicidade. A sua figura, ele se coloca na terra como um alimento simples, aos simples de coração. E é muito interessante Emmanuel trazer esta configuração de como é feito o pão. Farinha amassada. O que representa a farinha amassada para nós nesta relação com Jesus, o pão da vida? A farinha amassada é o trabalho. Jesus está nos convidando ao trabalho, a amassar a farinha, ao nos lançar no trabalho incessantemente com as nossas mãos, cada um dando de si para formar um todo a benefício do próximo e, via de consequência, o nosso benefício. Convite que Jesus faz nas palavras de Emmanuel de amassar a massa é fazer com que o nosso íntimo trabalhe incessantemente para o próximo. Já falamos aqui outras vezes que um dos remédios para tratar uma obsessão é o trabalho, a outra é a oração. Trabalho é quando nós esquecemos de nós mesmos. É como se nós saíssemos, como saísse o homem velho e se colocasse um homem novo. A cada minuto, a cada hora que nós trabalhamos na pedra bruta, lapidando o nosso sentimento,
lapidando as nossas emoções, dilatando a paciência, a resignação, nós estamos melhorando o nosso espírito. Nós estamos colaborando para o formato do pão, que é o alimento que cada um dispõe na terra hoje, quanto espíritos eternos. Quanto mais bater a massa, melhor vai ficar o pão. Quanto mais trabalharmos na caridade, melhor vai ficar o nosso espírito. E aí Jesus nos diz então que Ele é o pão e Ele nos dá a fórmula desse pão que irá nos alimentar. Primeiro, trabalhar incessantemente na caridade, ajudar o próximo, e consequentemente nós estamos nos ajudando. Ali nós estamos verificando que Deus existe. Quando nós nos socorremos as crianças lá no lar Emanuel, tantos casos que a Simone comentou numa visita que nós fizemos, e ali nós vemos que Deus existe. Quando nós sentimos a presença de Deus, automaticamente reacende em nós o sentimento da gratidão. Gratidão é devolução, é devolver aquilo em que recebemos de Deus, nosso Pai, a vida. Nós devolvemos vida. Sabemos que Deus existe, que Ele jamais nos abandona. Nós não podemos ficar na condição de injustiçados, de vítimas, realizando a vitimização de nós mesmos e parando no tempo, deixando que a ferrugem tome conta do nosso ouro e da nossa prata, que é o nosso espírito, e nós vamos nos colocando de lado, a ferrugem vai chegando, e nós vamos ficando à mercê da caminhada para a evolução, e deixamos de vivenciar a nossa essência. A nossa essência é celestial. Somos filhos de Deus, nosso Pai, e nós, em essência, somos amor. Passamos a reclamar da vida, passamos a blasfemar de tudo, e vamos nos esquecendo. Vamos vivendo aquela música, deixa a vida me levar, e nós vamos deixando a vida me levar. Deixe, até um dia que nós vamos perceber que perdemos uma grande reencarnação, uma grande oportunidade. Evidentemente, regressaremos à Terra para continuar a caminhada, mas o dom da vida nós deixamos passar. Emmanuel ainda nos fala que para a constituição do pão deve ser adicionado à massa fermento. E ele diz assim: vulgarmente fermentada. Vulgarmente fermentada, quer dizer, com facilidade. Aquilo que é disposto a todos, o fermento. E o fermento para nós é o estudo. Sem o estudo do Evangelho, sem entronizar as lições de Jesus dentro de nós não vamos conseguir fermentar, nós não vamos conseguir adicionar aquilo que é nosso de direito, que é a filiação celestial. Nós não vamos conseguir acionar os pontos cruciais para percebermos na vida as oportunidades para sermos felizes. O estudo descerra as dúvidas que nós temos perante a vida. O Evangelho no lar faz a faxina dentro da nossa casa, a faxina espiritual. Não que os espíritos que lá frequentarão irão pegar a vassoura, o rodo e fazer por nós aquilo em que nós devemos fazer. Em verdade, com o Evangelho no lar, nós modificamos a atividade mental da nossa casa. Com as lições do Evangelho, nós vamos mudando a forma de pensamento, nós vamos nutrindo o ambiente do nosso lar com pensamentos positivos, com pensamentos edificantes, e a psicosfera muda. Nós sentimos a mudança com muita rapidez. Isso é o fermento que Emmanuel nos fala, que deve ser adicionado. Mas Emmanuel, veja que ele diz vulgarmente, quer dizer, disposto a todos. Não há uma qualificação, não há algo diferente de um para o outro. Pelo contrário, o estudo, o Evangelho é disposto a todos.
A casa espírita traz os dias de estudo, um agente facilitador para todos nós chegarmos, ouvirmos, refletir, retornar para as nossas atividades diárias e ir se modificando. Quando chamados, por exemplo, ao trabalho, ou melhor, não precisa da formalidade do chamamento, chegue um pouco mais cedo, se possível for, chega um pouco mais cedo, pegue o espanador, vai tirando pó das cadeiras, vai organizando, tem a água nos copinhos, vai colocando, não espera a Simone convidar os companheiros da casa, se lança ao trabalho, vai fazendo, pega a vassoura, vai varrendo, chega um pouco mais cedo, sai um pouco mais tarde. O que acontece com isso? Os espíritos que aqui trabalham vão nos conhecendo melhor. Quando nós temos tempo na casa espírita, nós chegamos mais cedo, saímos mais tarde, não para fofocar ou para comentar da vida alheia, não, é para trabalhar. Os espíritos vão nos conhecendo. Conforme a nossa frequência na casa espírita, os espíritos vão nos conhecendo, vão olhando o nosso coração, vão ouvindo as nossas preces, as nossas petições, estão vendo o nosso esforço de melhorar o nosso íntimo, de realizar a reforma íntima, e vai nutrindo uma amizade. Sem percebermos, nós temos uma gama enorme de amigos no plano espiritual. Quando nós precisamos, são eles que vão nos socorrer, porque é assim que funciona na vida material. Quando nós precisamos de ajuda, nós pedimos socorro àquele que está mais perto de nós, um amigo, um companheiro, que já passou por uma dificuldade que nós estamos passando hoje. Ninguém ensina caminho que não haja percorrido, e aí automaticamente vai nos ajudar, vai nos ensinar. Do lado espiritual funciona da mesma forma. Trabalho na casa espírita não tem hora, não tem dia. Nós devemos chegar e fazer o nosso compromisso com Jesus. Trabalhar na casa espírita é renovar os nossos votos com Jesus, diariamente. Por isso que Emmanuel nos chama a atenção justamente para isso, para o fermento espiritual, que é o estudo do Evangelho, as obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros. Particularmente falando, ontem no Evangelho no Lar, lá em casa, que nós realizamos às 7 da noite, todos os domingos, quem estiver passando por Taubaté, pode ir lá, serão sempre bem-vindos. E nós tivemos lá, no decorrer do domingo, um fato em família, e que chegamos para o Evangelho no Lar, abrimos o livro Cartas de Paulo, ao acaso, e caiu uma lição ali, que muito bem explicou. Aliás, fez uma radiografia daquilo que se apresentou, e daquilo ali nós bebemos aquele ensinamento. Por isso que é tão importante para nós estudar. Aliás, quando nós falamos estudar, parece que nós colocamos uma barreira. Não, não é estudar, é conhecer um pouco mais, é vivenciar a intimidade de Jesus através do estudo. É vivenciar André Luiz, é estar com ele nas suas obras, é lembrar de Chico, quando os amigos aqui colocam as frases de Chico Xavier. Quando nós lemos as frases do Chico, nós nos remetemos lá ao Uberaba, a Pedro Leopoldo, logo puxamos um causo do Chico e por aí vai. É assim que funciona o estudo. Uma coisa vai puxando a outra, e quando nós vemos, nós estamos enredados neste fermento benfazejo que é o Evangelho de Jesus. Emmanuel, mais à frente, nos diz que depois de amassada a farinha, vulgarmente fermentada, a massa ela é submetida ao calor do forno. O que será que Emmanuel quis dizer com o calor do forno? Já nos falou de trabalhar, nos falou do Evangelho, e agora ele vem nos falar do forno. O forno para o pão, ele mata as bactérias do fermento. Com o calor do forno,
ele mata as bactérias do fermento. O que é isso para nós? Será que nós ouvimos, nós trabalhamos, nós ouvimos o Evangelho, e se nós retornarmos para a nossa casa, ou se nós buscarmos um mosteiro e lá ficarmos, será que vai resolver a nossa reencarnação? Será que nós nos apartarmos dos problemas diários, nós vamos resolver a nossa reencarnação? Não. Quando Emmanuel fala o calor do forno que mata as bactérias, ele quer dizer o contato. Se nós olharmos os grandes problemas que enfrentamos na reencarnação hoje, nós vamos acertar se falarmos que são problemas ligados ao relacionamento. Uma inconformidade com algo aqui que gera uma depressão, o contato em família dificultoso, aquele parente difícil que nos tira o sono, que muitas vezes leva o nosso comportamento à injustiça, e nós ficamos lá dificultosos com isso. No trabalho, aquele amigo difícil que almeja postos superiores sem o merecimento e não tem a menor dificuldade, às vezes, de ingressar no caminho do outro, e por aí vai. Os nossos problemas, via de regra, nesta reencarnação, estão ligados ao relacionamento. E quando Emmanuel fala que a massa do pão deve ser levada ao forno, ele quer dizer, com o trabalho, com a doutrina espírita e com o Evangelho, nós temos que não se fechar, buscar os relacionamentos, porque são eles que vão eliminar as bactérias do fermento. São eles que vão eliminar aquilo em que nós trazemos e que nós tanto precisamos consertar. Se essas pessoas que podem ser considerados como adversários das nossas ideias, se estão conosco nesta reencarnação, é por algum motivo existe. E é nesse contato, nesse calor, é que vai melhorar o nosso ímpeto, vai matar as bactérias, aquelas dificuldadezinhas, as más tendências que nós temos, e vai nos resolver. Aliás, é nesse contexto que nasce o quê? Nasce o perdão. É nesse contexto que nasce o quê? A paciência, a resignação, a confiança, o otimismo, a esperança. É por isso que nós estamos aqui. Todos nós no mesmo grau evolutivo. Um sabe mais de uma matéria, outro sabe menos, e assim todos nós vamos comungando do mesmo hálito para um completar o outro e todos caminhar na mesma direção. Vejam que interessante isso. É o calor, é a relação com todos aqueles que se encontram no nosso sítio de trabalho e organização familiar que vai fazer nascer o pão do nosso coração. Jesus não se furtou a isso. Jesus, na sua vinda à terra, ele não se furtou ao contato dos seus adversários, dos adversários da sua ideia, dos adversários do cristianismo, dos adversários do amor. Pelo contrário, constantemente era testado pelos fariseus, e ele nunca saiu do prumo. Pelo contrário, sempre onde passava deixava uma lição de amor, algo que pudesse, se não fosse naquela hora, mais tarde uma reflexão. A semente era plantada, e assim nós devemos fazer. Não incutir na cabeça daquele que se encontra ao nosso derredor, complicando a nossa marcha, tentar incutir a lição do Evangelho. Plante a semente do bom exemplo. Plante a semente do bom exemplo, do exemplo que nós trazemos. Porque se a palavra ilumina, o exemplo arrasta. Plante a semente do bom exemplo. O bom exemplo jamais é perdido. E todos nós na terra hoje, nós sabemos o que é bom. Todos nós sabemos o que é bom. E o que é bom para nós é o bom exemplo.
quando nós nos encontramos com amigos queridos e nós vemos alguém com um coração brilhante, maravilhoso, é tão bom, é tão gostoso, que dá vontade de retornar ao convívio. Assim devemos ser nós com os outros companheiros. Falamos de Belém, que é a casa do pão, lá em Sacramento. Logo que chega na cidade, né? Antes de pegar a direita, aí desce na cidade, do lado esquerdo tem uma instituição chamada Casa do Pão. Belém, Casa do Pão. Essa casa foi idealizada, aliás, ela foi construída por um amigo nosso, José Antônio Bornato. Ele era muito próximo do Chico, e certa feita ele perguntou a Chico: Chico, o que você gostaria de fazer? Se você montasse alguma coisa, o que você gostaria de fazer? Aí o Chico disse: seu José Antônio, eu gostaria de construir uma casinha na beira de uma estrada para dar pão àqueles que passam. Aí o José Antônio pediu autorização para construir a Casa do Pão lá em Sacramento, e ele construiu. E dessa Casa do Pão nasceram outras tantas, no Brasil e fora do Brasil. E logo que nós entramos lá na Casa do Pão, está lá assim escrito: Belém, a Casa do Pão. Entre, descanse e siga em paz. Entre, descanse e siga em paz. Este é o sentimento que nós devemos ter. Esse é o sentimento que o pão da vida, o nosso divino amigo Jesus, tem conosco quando nós chegamos na sua casa, na casa espírita, quando nós pegamos o Evangelho, lemos o Evangelho, quando nós buscamos o trabalho na caridade, amassando ali, laborando a massa do pão. Ele quer nos dizer: entre, descanse e siga em paz. Ele quer dizer: entre no meu convívio, conviva comigo, descanse nas lições do Evangelho, descanse o seu coração nas lições do Evangelho, no consolo daquilo que eu trouxe à humanidade. Descanse a sua alma no Evangelho e siga em paz para cumprir a sua obrigação. E a nossa obrigação como cristão é a felicidade. A felicidade do cristão é o dever retamente cumprido, é a consciência tranquila. Quando nós temos a consciência tranquila, o nosso espírito vai caminhando. Quando a nossa consciência não está tranquila, porque estamos devedores nesta reencarnação, vejam que nós não estamos falando nem das pretéritas, estamos falando desta reencarnação. Nós temos dificuldades no campo emocional, que aí se transfere para o campo físico, e a nossa vida vai complicando, a nossa reencarnação, nós vamos ficando melancólicos, dificultosos com os temas da vida, e de repente aquilo que era claro fica tudo escuro, um nevoeiro só que nós não conseguimos olhar um palmo à nossa frente. A vida é muito simples de viver. Quando Jesus se compara ao pão, não o pão que se coloca coisas dentro, que se transforma em sanduíche, ou um pão que se adiciona a outras coisas, virando um aperitivo. Ele diz assim: o pão, eu sou o pão. Quer dizer, a vida funciona de coisas simples. Nós é que complicamos, nós que adicionamos coisas onde não precisa. Na casa espírita, por exemplo, se nós pudermos sintetizar tudo isso, a casa espírita também é um pão, é o pão da vida, onde nós trabalhamos, onde nós nos alimentamos do Evangelho, onde nós nos renovamos, onde temos tudo para melhorar nesta reencarnação, onde nós temos tudo para educar o nosso espírito à luz da simplicidade, como falamos no início, que nós inauguramos neste mês. Se nós queremos traçar uma reforma íntima a curto prazo, nesses 30 dias, está aí um tema muito interessante: a simplicidade e a humanidade, e a humildade de espírito. Simplificar a nossa vida. Às vezes nós nos preocupamos aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Nós não precisamos disso. O pão é simples de buscarmos e simples de nos alimentar. E é por isso que nesta noite
Os Espíritos amigos estão aqui para colher no coração de cada um de nós as petições, mas ao mesmo tempo estão preenchendo as nossas dúvidas com o pão da vida. Que nós possamos então fazer deste mês, o mês do nascimento de Jesus, que representa para nós a primeira lição de humildade dada por Jesus, que nós possamos modificar a nossa trajetória de vida à luz da simplicidade, à luz da humildade. Jesus não nos pede muito. Ele não nos pede para andar quilômetros e quilômetros, não nos pede para flagelar o próprio corpo, não nos pede para subir o Everest. Ele nos pede apenas para amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Não há obstáculo, não há algo demasiado que nós não vamos conseguir fazer. Apenas dilatar os nossos limites, aumentar os nossos limites de paciência, de resignação, de paz, de luz íntima e principalmente amor. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos, hoje, a cada dia e sempre. Que assim seja.